Olá, eu sou a doutora Mariana Mazuia, eu sou neurocirurgiã pediátrica e eu tô aqui hoje para explicar para vocês o que fazer numa situação de afogamento. A situação do afogamento, ela é totalmente evitável e é uma situação muito grave, ainda mais pensando em crianças e em bebês. O afogamento, ele pode levar a sequelas muito graves, o paciente às vezes tem que ficar internado, entubado, pode evoluir para coma, para óbito. Eu vou falar para vocês como que a gente vai fazer a reanimação no momento que a gente encontra um paciente afogado. Então, no momento que você visualiza uma pessoa afogada, a primeira coisa que você tem que fazer é gritar por ajuda. Então, se você estiver sozinho, se você estiver perto de outras pessoas, grita e solicite que alguém chame 192 ou 193. A segunda situação, claro, você tem que avaliar se é possível, você tem que retirar a criança da água. Para socorristas experientes, já está indicado fazer de 5 a 10 ventilações de resgate dentro da água. Se você não é experiente, isso não está recomendado. Então, por favor, retire essa criança da água e traga ela para uma superfície rígida. Nesse momento, você vai chamar a criança, estimular a criança e vai ver se ela está tossindo ou não. Se a criança estiver tossindo, estiver respondendo, você vai virá-la para decúbito lateral direito, para que ela possa expelir a água aspirada. No caso da criança não responder, a gente pode estar diante de uma situação de parada respiratória ou até de parada cardiorrespiratória. Nesse caso, a gente vai ter que proceder às manobras do suporte básico de vida. Então, a gente tem que dividir essas crianças em dois grupos, bebês ou crianças grandes. Então, no caso de afogamento e desconfiança de parada respiratória ou parada cardiorrespiratória, está indicado fazer 5 ventilações de resgate. No bebê, como ele tem a boca muito próxima do nariz, você vai vedar com a sua boca toda essa região e fazer 5 ventilações de resgate. Após você fazer essas ventilações, você vai olhar o tórax da criança, ver se ele está expandindo, você pode até tentar escutar, ver se a criança está respirando. Se ela não estiver respirando, você vai fazer as compressões torácicas. Então, as compressões torácicas, elas são na frequência de 30 compressões para 2 ventilações ou 15 compressões para 2 ventilações no caso de você estar acompanhado de outra pessoa. Então, uma pessoa fica na ventilação e a outra fica nas compressões. Você pega os 2 dedos, coloca na distância intermamilar, nesse ossinho que a gente tem aqui no meio, e faz as compressões, tá? São compressões vigorosas, 30 vezes. E depois a ventilação. Você vai fazer esses movimentos de forma repetida até chegar o resgate para fazer o socorro. Eu preparei esse vídeo com carinho para vocês, de uma forma rápida e eficaz, para que vocês saibam como agir numa fatalidade dessas. Então, se vocês gostaram, se inscreva no canal e curta esse vídeo. Para mostrar para vocês como que seria essa manobra numa criança um pouco mais velha, eu escolhi o nosso ursinho aqui para servir de modelo. Na criança mais velha e no adulto, as manobras são um pouquinho diferentes. Então você vai apoiar a sua mão aqui, também na distância intermamilar, bem nesse ossinho no meio do tórax. Você pode fazer com uma mão só ou com 2 mãos, eu prefiro fazer com 2 mãos porque dá um pouquinho mais de força. E você vai fazer também 30 compressões. O ideal é na criança a gente afundar cerca de 4 a 5 centímetros, no adulto de 5 a 6. Então 30 compressões para 2 ventilações. Na criança mais velha e no adulto, você vai ocluir o nariz e fazer a ventilação boca a boca, também na frequência de 2. Então você faz a incursão respiratória e deixa o ar sair. Depois a nova incursão e deixa o ar sair. No caso de, em algum momento, a criança começar a tossir ou você perceber que ela voltou a respirar, você coloque ela em decúbito lateral direito e aguarde o resgate. Por que o lado direito? O nosso brônquio direito, ele é a área mais fácil de ter broncoaspiração. Então, se você colocando o paciente do lado direito, você facilita com que essa água seja expelida. E você vai continuar essa manobra até que chegue o resgate. No Brasil, o afogamento é a segunda causa de morte entre crianças de 5 a 14 anos. Então eu vou falar um pouquinho sobre as medidas de prevenção agora. Em bebês e em crianças que estão engatinhando, crianças de menores de 2 anos, é comum o afogamento em vaso sanitário, em balde e em banheira. Então é recomendado trava de vaso sanitário, para evitar que a criança abra sozinha e se afogue.
Em alguns casos, como a criança é muito suscetível, os pais são até investigados para negligência, no caso de afogamento nessa idade. Em crianças um pouquinho maiores, o afogamento em geral acontece a 20 metros do ambiente que a criança estava. E esse afogamento, em geral, acontece em piscinas e em tanques. Então, nesse caso e nessa idade de 1 a 4 anos, o indicado é que as piscinas sejam todas com grade e com telas de proteção, tá? A tela de proteção não substitui as grades. A Sociedade Brasileira de Pediatria indica os dois. Já crianças mais velhas, como eles se aventuram mais, é mais comum o afogamento em mar, em lago e em rios, principalmente na idade da adolescência, pré-adolescência, em que começa a ter associação do uso de bebidas alcoólicas. Então, em resumo, as medidas de prevenção são grades e telas em piscina, trava de segurança nos vasos sanitários, supervisão de um adulto não alcoolizado. O que é recomendado para crianças pequenas é que a criança esteja a um braço de distância no máximo para você conseguir captá-la e salvá-la. Então, se você tem filhos, se você conhece pessoas que têm filhos, envie esse vídeo para elas, para que elas saibam o que fazer num momento de fatalidade e evite sequelas maiores. A educação é a melhor prevenção.